Olá, essa é a nossa aula 5. Nós hoje vamos continuar o estudo, né? Acerca das falsidades. Todos muito bem-vindos. Josué, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, Fabrícia, Kélita, Isadora, todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos estejam bem, com muita saúde. Ótimo. Vamos relembrar, né, a nossa última aula. Um tema, na verdade, que carece estudo. Boa noite, Josué. Andreina, chegando agora. Seja muito bem-vinda. Valduir, tô aí vendo seu rostinho. Ótimo. Então, né, vamos fazer aqui enquanto o restante dos nossos colegas estão entrando no nosso ambiente, na nossa aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que a gente conversou na nossa última aula. Nós conversamos acerca da falsidade do documento particular, artigo 298, né? Que traduz na falsificação, no todo ou em parte, de documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, né? Equiparando-se cartão de crédito, cartão de débito. Nós temos o informativo número 591 do STJ, que traduz acerca da clonagem de cartão de crédito ou débito com a entrada da lei em vigor 2.737 de 2012. Conversamos acerca da falsidade material, falsidade ideológica, entre tantos outros assuntos que nós conversamos, né? Nós conversamos a respeito daquela pessoa que trabalha num órgão, por exemplo, no Detran, e emite um CRLV, né, de B, mas com endereço de A errado. Então, essa pessoa ela está incursa no tipo penal falsidade ideológica ou intelectual do 299. E conversamos também que a falsidade material é o caso, por exemplo, daquele passaporte com os dados de B, mas com a foto de A, né? Então, esse documento é um documento falso. Então, essa falsidade material, nós temos previsão no artigo 297 do Código Penal. E hoje, nós vamos seguir o estudo dos crimes contra a fé pública. Até mesmo porque nós conversamos, né, a questão da fé pública não é um crime, na verdade, que a competência reclama para si, em regra, a Justiça Federal, em função de estarmos diante, né, de um bem jurídico protegido aqui, a fé pública. Então, é um crime, né? São crimes, na verdade, que o sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, lembrando que o funcionário público, em tais crimes, ele tem uma maior e é uma forma qualificada, mas qualquer pessoa pode praticar em regra. São crimes, na verdade, que o sujeito passivo é o Estado, e hoje, dando sequência a esse estudo, nós vamos conversar sobre outras fraudes. Além de outras fraudes, nós vamos conversar também acerca da fraude no certame público. Então, desde já, vou compartilhar com vocês, de qualquer forma, já mandei no grupo os slides que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Hoje o tema da nossa aula de hoje é o título 10,
dos crimes contra a fé pública, outras falsidades, falsa identidade e das fraudes em certames de interesse público. Objetivos. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender o tipo penal falsa identidade, entender o tipo penal fraude em certame de interesse público, compreender a possibilidade da suspensão condicional do processo em tais tipos penais, se é possível ou não, conhecer a jurisprudência desses tipos, dados. Admitir aqui o Eurico. Seja bem-vindo, Eurico, também na nossa aula. Mais alguém aguardando? Ó, ótimo. Todos estão aí. Então, vamos dar continuidade. E, dando sequência, hoje as nossas referências, né? Nós temos aí o livro do Kleber Masson, tá? Que tá lá na minha biblioteca. As páginas utilizadas é a 504 a 535. E estamos aqui diante do primeiro tipo penal que nós vamos conversar hoje na nossa aula. É justamente o 306. O tipo penal previsto no 306, ele prevê alguns verbos nucleares, entre os quais nós temos fabricar ou alterar, né? No sentido de quê? No sentido da falsificação da marca ou sinal empregado pelo poder público, no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou ainda usar a marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. A pena aqui é reclusão de 2 a 6 anos e multa. É uma pena que, na verdade, que não é de menor potencial ofensivo. Vocês concordam? Olha, reclusão de 2 a 6 anos e multa, diante da tamanha gravidade de se praticar tal tipo penal. O parágrafo único, indo para a leitura dele, diz o seguinte: se essa marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou ainda comprovar o cumprimento de uma formalidade legal, a pena é de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. A pena prevista no artigo 306, caput, absurcis, diante da penalidade proposta pelo legislador. Contudo, aqui quando nós estudamos o parágrafo único, tem-se como pena reclusão ou detenção. Essa reclusão ou detenção, na verdade, quem vai definir, de acordo com o princípio da individualização da pena, é o próprio juiz. Porque quem é que faz a dosagem da pena? Quem faz a dosagem da pena é justamente o juiz. Lembram do artigo 59? As circunstâncias judiciais, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, entre outros quesitos que nós temos previsão no artigo 59 do Código Penal, são as chamadas circunstâncias judiciais, o juiz vai levar em consideração no caso concreto e ele vai definir se é reclusão ou, dependendo da gravidade do caso, se é um caso de detenção. Então, diante dessa pena, tem possibilidade de sursis, a pena do parágrafo único. O sursis, justamente, no sentido de suspender. Pablo, por favor. Por favor.
Você jogou pra cima no meio-fio? E aqui não consegui. Consegui. Agora dá pra gente prosseguir. Então, o parágrafo único, na verdade, há a possibilidade do sursis, de acordo com o artigo 9 da Lei 9.099. Contudo, o caput do 306 não é possível o sursis, tá? Devido à quantidade de pena, devido ao causídico específico previsto no nosso Código Penal. O objeto jurídico aqui, qual é? Fé pública. E aí, eu trouxe um caso aqui para vocês. Tá? E o link. Eu vou compartilhar com vocês este caso, para que vocês tenham acesso na prática como que se dá o causídico. Vou permitir a Edivânia. Ótimo. O STJ, ele decidiu um recurso de habeas corpus, que é um remédio constitucional, isso constitucionalmente, é o habeas corpus aqui, diante do RHC, é um recurso de habeas corpus, número 131.665 do Ceará. Ele é de 2020, então por isso que eu achei interessante compartilhar com vocês, ser um julgado novo. Ó, aqui tem os nomes, né? Então, o sujeito A, o Ministério Público aqui do Estado, tem a decisão do Dr. Pedro Hugo, alega, na verdade, ele alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de um acórdão. O que é um acórdão? Uma decisão em nível de segundo grau, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, habeas corpus número 0624-690, dígito 07 de 2020. Nesta corte, a defesa alega o tempo excessivo de prisão preventiva do paciente. Prisão preventiva, ela é, na verdade, decretada quando nós estamos diante de um caso em que há ali uma fumaça do bom direito e nós temos ali a previsão no Código de Processo Penal, né? Ali tem a autoria delitiva, os dados ali, na verdade, comprovam que se esse sujeito, se esse paciente ficar livre, ele é um risco para a sociedade. Então, decreta-se a prisão preventiva. Aqui no caso concreto, ele está alegando, né, que foi, ou aconteceu o quê? Um tempo excessivo de prisão preventiva. Quem pediu para... Ótimo. Ela suposta, aí aqui fala que o paciente, né, no dia, por volta ali do dia 24 de agosto de 2019, ele esteve preso pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado que aconteceu em 2016, dezembro de 2016. Referente a essa ação penal, ele assevera que até o momento não há citação, que o denunciado possui condições pessoais favoráveis, sustenta ainda a ausência de contemporaneidade entre o decreto presidencial que fora prolatado em março de 2017 e os fatos dão apoio e afirma que falta motivação idônea à referida decisão. E ele se reporta a uma recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, requerendo na defesa de forma liminar, né? E no mérito, que é justamente o direito, ele pede o alvará de soltura, tá? E ele diz a respeito do processo, remete-se ao processo de 2017,
numa vara única da comarca de Parambu, e dizendo que o Ceará, né, recebeu a denúncia, decretou a segregação provisória pela suposta prática da infração prevista no artigo 306 do Código Penal. Qual é a tipificação? Falsificação do sinal empregado, que é justamente o tipo penal que nós estamos estudando, no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária. E aí ele diz, sobre os fundamentos, aí ele coloca, remete aos autos, que são as folhas do processo. Ele diz, a peça delatória atende os requisitos do Código de Processo Penal, artigo 41, contém exposição do fato, pois em tese ele praticou o artigo tipo penal previsto no 306. Não se pensando ou cogitando em primeira análise, falta de justa causa para a provocação do jus puniente. Então, o que na verdade está sendo verificado aqui? Um tipo penal praticado pelo sujeito que, na verdade, este tipo penal, ele tem uma conexão, na verdade, esse sujeito, ele alega, deve ser liberado porque ele não apresenta risco social. E ele traz todas as razões. Entre os tipos penais praticados, nós temos, justamente, nós temos o artigo 306 do Código Penal brasileiro. Justamente para que nós possamos ver na prática um acórdão que traduz justamente o tipo penal que nós estamos estudando, analisando, tá? Prosseguindo, um pouco mais a respeito, né, deste tipo penal. O artigo aí em estudo trabalha a palavra marca ou sinal. Mas o que é marca? Sinal? E aí Guilherme de Souza Nutti, ele conceitua marca ou sinal como sendo aquilo que serve de alerta, captado pelos sentidos, possibilitando conhecer ou reconhecer alguma coisa. E o que vem a ser contraste de metal precioso? É aquela marca feita no metal consistindo o seu título, indicando o peso ou quilates, enfim. O que é importante gravar e compreender aqui é justamente os dois núcleos deste tipo penal. Quais sejam? Falsificar e usar. Lembram o tipo penal que nós estamos estudando? Artigo 306. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária. Ou usar essa marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Então, é um tipo penal que atenta contra a fé pública e, por isso, merece o quê? Merece atenção, entender estes núcleos, quais sejam falsificar, usar, né? Uma observação é importante dizer: se este falsário venha usar essa marca ou esse sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou nessa fiscalização, ele deve ser responsabilizado unicamente pelo crime de falsificar, porque o uso representa mero pós-facto impunível. Então, olha, justamente porque a conduta aqui é falsificar. Quer fabricando ou quer alterando, o uso, na verdade, ele é o quê? Na verdade, ele é um objetivo da falsificação. Então,
falsificar para usar essa marca, por exemplo, é um tipo penal apenas. Inclusive, ele está muito bem claro, com previsão legal aí, no caput do 306 do nosso Código Penal. Classificação. O artigo 306, que é do caput aqui do Código Penal, ele é um crime classificado como comum, justamente por quê? Porque qualquer pessoa pode praticar. Não tem que ter uma condição especial para se praticar. Na verdade, qualquer pessoa pode praticar. E por ser qualquer pessoa que possa praticar, nós estamos diante de um crime classificado como um crime comum. É um crime também considerado formal. Por quê? Porque não exige um resultado naturalístico. Não se exige. A lei não exige esse resultado naturalístico. Mas como é mesmo? Como é que é classificado? Vamos relembrar o que é um crime de classificação como material. É o crime de homicídio, por exemplo. O crime de homicídio exige-se a eliminação da vida. Exige-se. Tem um dano aqui? Claro que tem. Um dano à vida. É o caso do crime de homicídio. É um crime classificado como material, por exigir um resultado naturalístico, né? E em contrário senso, nós temos o artigo 306, que justamente aborda e é classificado como formal, pois não se exige um resultado naturalístico. Por isso, ele é tido como um crime formal. Ele é um crime que não tem uma forma específica de ser cometido. E por não ter uma forma única, é considerado um crime de forma livre. Ele também é tido, classificado como um crime comissivo, até mesmo porque para que haja falsificação, em regra, exige-se uma conduta que foi mediante uma ação. Então, por ser um crime que depende de uma ação para acontecer, nós estamos diante de um crime classificado como comissivo. E ele ainda é instantâneo. Instantâneo significa o quê? Instantâneo significa que é um crime que não há um lapso temporal. Não exige-se que para sua concretude, para sua caracterização, haja um limite mínimo e um limite máximo. Na verdade, ele é um crime que pode ser concretizado um dia, no momento, a partir do momento que haja a falsificação prevista no tipo penal do caput do artigo 306. Ele ainda é classificado como um crime unissubjetivo. Crime unissubjetivo traduz-se que é um crime que pode ser praticado por uma pessoa apenas. Aí você me diz, não, mas eu já assisti uma reportagem em que havia uma organização criminosa por parte, praticando, na verdade, a falsificação do artigo 306. Ótimo. Pode ser praticado por uma organização criminosa? Claro que pode. Contudo, em regra, não há uma exigência com previsão legal de que haja
uma associação criminosa por trás de determinado crime, do crime tipificado no artigo 306. Então, por não exigir diversas pessoas, ou duas, ou três, ou mais, como criminosos diante de tal prática, de tal delito, o crime é classificado como sendo um crime unissubjetivo. E ele também é classificado como um crime plurissubsistente. Plurissubsistente justamente porque é um crime que, em regra, tem-se o reconhecimento de vários atos. Então, se nós estamos diante de um crime em que é praticado via regra por vários atos, vários momentos, né? Essa falsificação ela em regra é praticada por vários atos, o crime é classificado como plurissubsistente. Fato é que não cabe sursis no tipo penal previsto no caput. Justamente por conta de quê? Justamente por conta da previsão da pena, que é o preceito secundário do tipo penal do artigo 306, a pena cominada pelo legislador, combinada, ou seja, conjugado com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. A ação penal aqui é pública e incondicionada, justamente porque, olha, quem é o sujeito passivo? Estado. Objeto jurídico, fé pública. Então, o Estado, ele chama para si o jus puniendi, chama para si o poder dever de punir, justamente porque nós estamos diante de um tipo penal e estamos estudando tipos penais em que o que é protegido, na verdade, é a fé da sociedade, é a fé pública. Então, essa fé pública que nós, enquanto sociedade, né, damos crédito a determinados documentos, como nós já estudamos, o Estado requer para si essa condição de ser, na verdade, de proteger essa fé pública, tá? Então, é justamente pensando desse modo que tem-se a ação penal, né, de iniciativa pública incondicionada. Não depende de uma representação. Depende, na verdade, de um sujeito que se sentiu prejudicado ir lá no Ministério Público e representar. Ir lá no Ministério Público e dizer, olha, eu tenho interesse, né, de verificar esse tipo penal. Não tem essa possibilidade, não tem essa necessidade. O MP ele já ingressa, tá? Havendo indícios de autoria e de materialidade, né? Nós temos aí o Ministério Público com a denúncia, porque a peça, na verdade, que o Ministério Público impõe, oferece, é a denúncia, né? Na ação penal pública. Em contrário senso, só a título de memorizar, a peça oferecida para um crime que a ação penal ela é privada, se chama queixa, né? E aqui não. Aqui a ação penal ela é pública, incondicionada, justamente porque estamos falando de um bem jurídico que é tido por fé pública. Então, é justamente isso. Quando figura privilegiada. A figura privilegiada, né? Privilegiado por quê?
O próprio nome já fala. Privilégio nos remete a uma pena menor, porque nós estamos falando de tipos penais. Então, se nós estamos falando de tipos penais, nós estamos falando o quê? De um tipo de privilégio, né? Então, o parágrafo único do artigo 306 do Código Penal prevê aí a pena de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, essa penalidade, se nós formos comparar com a pena do caput, ela é muito, muito, muito menor. Então, a figura tida aqui é um privilégio. É um privilégio justamente porque muda a pena, muda inclusive a possibilidade do sursis. Enquanto no caput não cabe o sursis, não cabe a suspensão condicional do processo, aqui nós já temos a possibilidade do sursis. Nós já temos a possibilidade da suspensão condicional do processo. Justamente por conta de quê? Por conta desse privilégio, por conta dessa pena que é menor. E como eu estava dizendo para vocês, a pena prevê reclusão ou detenção aqui no parágrafo único. Então, quem vai decidir? O juiz, levando em consideração o princípio da individualização da pena. Por conta deste princípio, o juiz vai decidir se será reclusão ou se será um caso de detenção. Prosseguindo, temos o fato da previsão do artigo 307, omissão, falsa identidade. Vamos entender? Eu já quero iniciar aqui com uma súmula do artigo, uma súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. De acordo com esta súmula 522, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante uma autoridade policial, ela é típica, já se posicionou o STJ. Ainda que em situação de alegada autodefesa. E aqui eu quero conversar com vocês por que eu coloquei omissão e falsa identidade. A falsa identidade, na verdade, nós temos casos em que nós estamos em direito penal, no campo do direito penal, temos que estudar para entender esse tipo de omissão, no sentido de alguém me pergunta ou pergunta se o meu nome é tal e eu fico omissa, eu não respondo. Então, essa omissão ligada ao crime previsto no 307 da falsa identidade, como que ela se traduz? Lembrando do princípio do nemo tenetur sed detegere, né? Ninguém é obrigado, né, a produzir prova contra si mesmo. E nós temos ainda, né, o princípio da autodefesa, né? Na verdade, existem situações que, eu não quis dizer porque eu quis ficar calado perante a autoridade policial, no sentido de que me foi atribuído uma falsa identidade justamente porque eu conheço o princípio do nemo tenetur sed detegere e previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e eu
não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Então, aí tem algumas implicações e eu passo a analisar com vocês agora. É certo que a ampla defesa, esse direito que é fundamental, que tem previsão constitucional, né? Nós temos como vigor o direito garantista, né, na República Federativa do Brasil, e por sua vez abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa. O que é defesa técnica? Defesa técnica é justamente a defesa que o procurador específico defende o sujeito. Então, eu, né, professora Cristiane, eu sou advogada, eu sou operadora aqui do direito. Então, enquanto operadora do direito, eu pratico a defesa técnica. Hoje mesmo eu tive audiência virtual. Então, nesta audiência, eu representei uma determinada pessoa X e eu apresentei o quê? Uma defesa técnica. Então, essa defesa técnica é a defesa que o advogado, né, devidamente constituído, pratica. Defesa técnica. E nós sabemos que uma pessoa não é defendida somente via regra por defesa técnica. Nós sabemos que há, né, o depoimento, a autodefesa. Então, há o momento, no devido processo legal, em que o réu, independentemente do que ele tenha praticado, esse sujeito ele é ouvido. Então, ele deve ser ouvido. Justamente por quê? Porque a ele incumbe a autodefesa, né? Ele pode querer ficar em silêncio, mas ele possui esse direito de se autodefender, tá? Então, essa autodefesa, ela também é legal. Então, nós temos, né, em síntese, a defesa técnica, que eu falo de advogados que são públicos, que podem ser públicos, como é o caso dos advogados dativos, indicados pelo juiz de determinada comarca, né? Justamente para aquela pessoa que se declara uma pessoa sem condições de pagar, né, as custas de pagar o advogado. Então, há essa possibilidade. E também tem o advogado particular, devidamente contratado, né, com contrato assinado, enfim. E há também, além da defesa técnica, nós temos também a autodefesa, o direito de se defender, de se autodefender em juízo, né? Então, são direitos inerentes, totalmente interligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, a Convenção dos Direitos Humanos, né? Então, assim, é certo que essa ampla defesa, continuar aqui conversando com vocês, ela é esse direito fundamental, constitucionalmente garantido, né? Abrangendo tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, né? E o direito ao silêncio, né? Como autodefesa decorrente do direito à não autoincriminação. Lembrando, como eu disse para vocês, do nemo tenetur sede tedere. Ele é igualmente assegurado, inclusive tem previsão lá no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, e tem um status o quê?
legal, né? Acontece que não se trata, de acordo com o entendimento dos superiores tribunais, acontece que não se trata de um direito que é absoluto, gente, que é ilimitado. Tanto é que, apesar de a mentira defensiva ser admitida, entendendo esta como decorrente da negação da prática do delito. Por quê? Porque nós sabemos que essa mentira dentro da autodefesa ela é permitida. Ninguém deve, né, produzir prova contra ele mesmo. Então, ele mente. Então, nós percebemos, inclusive na prática, muitos casos em que as provas são cabais. As provas colhidas nos autos são cabais no sentido da condenação efetiva. Contudo, levando em consideração todos os princípios, tem-se que, inclusive a autodefesa, a maioria, né, quase como um todo, ele mente. Então ele fala, olha, realmente não fui eu, e eu declaro que eu declaro inocente, né? Por quê? Por conta desse direito que lhe foi conquistado por conta das garantias constitucionais com previsão legal. Só que os superiores tribunais têm entendido que essa mentira defensiva, apesar, né, de ser admitida, entendendo essa como negativa da prática do delito, ela não há que se dizer o mesmo das chamadas mentiras agressivas. Olha, mentiras agressivas. As mentiras agressivas, elas são tidas como conduta típica. E aí nós temos como exemplo, que eu trouxe aí para vocês, o artigo 339 do Código Penal. Quando aquele agente imputa de forma falsa um terceiro que na verdade ele é inocente quanto à prática do crime. Aqui é o que na verdade a norma prevê como denunciação caluniosa. Então o agente, beleza, eu não posso produzir prova, tenho autodefesa, né? Mas aqui não se trata de um direito absoluto e ilimitado, tudo tem limite. Existem mentiras que podem ser consideradas como agressivas, que é o caso da denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Nesse contexto, o STJ e também o STF, o Supremo, tem-se que o nemo tenetur sed tedere não abrange a conduta de falsear a identidade. Então, olha, nós já temos decisão pacificada, no sentido de que essa história de eu tenho direito à minha autodefesa, direito constitucional, direito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, inclusive eu posso até mentir. Opa! Existem mentiras que são consideradas pelo Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça, que são consideradas mentiras agressivas. E estas mentiras tidas como agressivas não abrangem, né? Então esse princípio do nemo tenetur sed tedere não abrange a conduta de falsear a identidade, podendo o agente responder pelo artigo 307, que é justamente, claro, dependendo do contexto
fático da exposição dos motivos, o agente ele tanto pode responder pelo 307 quanto pelo 304. O 307 traduz acerca da falsa identidade e o 304 traduz acerca do uso do documento falso. Então, nós temos o que? Nós temos aqui, na verdade, um impasse que já tem decisão pacificada, porque essa história de dizer, eu estou utilizando uma falsa identidade, porque ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Eu sou estudante e eu sei do princípio do nemo tenetur sede tedere. Opa, cuidado! Já temos decisão no sentido de que o tema é pacificado. Quando se trata de identidade, na verdade, tanto o Supremo quanto o STJ já identificou que não é bem assim, não. Essa mentira não é uma mentira qualquer, é uma mentira que se trata de identidade. Então, esse agente que comete, aí dentro de um contexto fático, essa falsa identidade, e muitas das vezes ele não só fala, como apresenta inclusive um documento falso, ele pode muito bem responder aí por estes tipos mais. Nem sempre, mas essa é a decisão atual, mas nem sempre, o STJ se posicionou dessa maneira. E por que a gente traz esse mas nem sempre? Porque dependendo da data que você for procurar decisão do Superior Tribunal, uma jurisprudência, você pode encontrar lá algum caso em que teve uma decisão que foi diferente, que não é nesse sentido. Então, é por isso que eu trago para vocês que nem sempre foi assim, nem sempre o STJ teve uma posição nesse sentido. Inclusive teve aí o habeas corpus, 15.1470 de São Paulo, de 2010. Na corte, o entendimento, nessa corte, o entendimento de que a atribuição de falsa identidade, visando ocultar antecedentes criminais, constitui exercício do direito de autodefesa. Só não traduz totalmente o contrário do posicionamento atual, no sentido de que quando alguém se declara com uma identidade falsa, na verdade, era entendido que você tenha, que ele não queria apresentar antecedente criminal. Ele não queria ser visto pela autoridade como uma pessoa que já tinha o quê? Já tinha passagem. Então, ele dizia, antes ali, esse julgado é de 2010, ele dizia outro nome, justamente para ele ter o quê? Um outro tipo de tratamento, É mais ou menos por aí que nós percebemos a atitude desse falsário, porque o sujeito ativo desse crime, ele é chamado pela doutrina majoritária como falsário. Estamos trabalhando de crimes contra a fé pública e de fraudes. Então, quem é o sujeito ativo aqui? Falsário, Contudo, diante do entendimento contrário, sedimentado pelo Supremo, em sede de repercussão geral, asseverando que o princípio constitucional da autodefesa, previsto lá no artigo 5º
não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial, com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Então, nós precisamos entender aqui, que o STJ, ele reviu seu posicionamento e acabou por editar a súmula 522, tá? É justamente o que eu vou conversar com vocês. E aí, falando de falsa identidade, temos aquelas pessoas que elas são pessoas públicas. São pessoas que, na verdade, por mais que alguém chegue perante a sociedade se declarando com essa falsa identidade dessa pessoa que é pública, por ser de conhecimento notório, na verdade é uma falsidade grosseira. É o caso, por exemplo, vou utilizar um exemplo do sujeito A. O sujeito A, ele ingressa aqui, ele é aluno da nossa turma, por exemplo, e ele diz assim, ele fala, olha, ele se veste, coloca um terno, sujeito A, arruma o cabelo, né? E ele ingressa aqui na nossa aula e ele diz assim, ele pede oportunidade. E aí ele pede oportunidade, alegando o quê? E aí eu concedo a fala. Pode falar, aluno A. E o aluno A, ele diz, olha, eu estou aqui para fazer um pronunciamento, porque enquanto presidente desta República Federativa do Brasil, estou aqui para dizer a respeito disso. E aí eu pergunto para você, Eurico, você vai acreditar que esse sujeito é o presidente? Claro que não. Valdoir, todo mundo conhece quem é o presidente, sim ou não? Claro. Então esse sujeito A, aluno da turma, que está ali sempre junto com a gente, a título hipotético, por mais que ele se caracterize, por mais que ele coloque um terno, vista-se como tal, de forma muito semelhante, todo mundo conhece quem é o nosso atual presidente. O nosso atual presidente não é o aluno A do Brasil, né? Diga-se de passagem. Então, nós estamos diante de um caso que tem previsão, sabe aonde? Lá na parte geral do Código Penal, que é justamente o artigo 17 do Código Penal. É justamente o crime impossível. É impossível? Claro que é. Não tem nenhuma possibilidade. Por mais que, vou dar exemplo aqui, que o Valdoir ou que o Eurico, a título de exemplo, não assistam muito TV, né, de forma hipotética, mas é de conhecimento notório de todos, da sociedade como um todo. Quem é a figura do nosso representante, do nosso país? Então, não é qualquer pessoa que, mesmo que se identifique como tal, nós vamos acreditar. Nem eu, nem você. Justamente porque essa conduta, ela é tida, decisão jurisprudencial do Supremo, ela é tida como crime impossível, tá? Crime impossível previsto aonde? Artigo 17 do Código Penal. Os meios, eles são impossíveis de se caracterizar um ilícito,
né? Na verdade, pode. Esse crime, na verdade, não é nenhum ilícito, na verdade, é um crime mesmo. Então, nós precisamos entender que existem casos que, diante da impossibilidade de se concretizar o tipo penal, é tido como crime impossível. E por se tratar de um crime impossível, a conduta é o quê? Atípica. Sim ou não? Claro que sim. Tá? Então, crime impossível, conduta atípica. Por quê? Por conta de simplesmente nós estarmos diante de um caso em que a pessoa é pública e não tem como nós evidenciarmos uma mentira tão grosseira como esta num caso concreto. Seguindo, nós temos o caso do artigo 307, que é justamente o crime de falsa identidade, e nós temos o uso do documento falso. Então, ó, artigo 307, falsa identidade. E temos também o uso do documento falso.